Oi gente, vim fazer mais um vídeo aqui, dessa vez sobre os movimentos operários. Já fiz um sobre as revoluções liberais e outro sobre a unificação da Alemanha e da Itália. E agora eu tô fazendo esse sobre movimentos operários e por fim eu vou fazer um sobre o imperialismo. E aí vou fechar a matéria da nossa prova de história. Enfim, tava acontecendo na Europa aquela famosa Belle Époque e um tanto de trem legal, bacana e etc. Mas essa parte eu vou falar um pouco mais uma vez sobre o imperialismo. Aí só tem que saber que a Europa, principalmente a Inglaterra, passou por revoluções industriais. Aqui a gente tá falando principalmente sobre Londres, Inglaterra e etc. Mas em geral acontece na Europa inteira. Aconteceram várias revoluções industriais, e aí mudou um pouco o modo de vida da população, e aí a burguesia é a linda, é a maravilhosa, é a perfeitinha. Enfim, a gente tem toda essa ideia da burguesia, tá arrumando o mundo, enfim, que eu vou falar um pouco mais no outro vídeo. Mas os movimentos operários. Então, a gente tem que lembrar que a Revolução Industrial tirou muitos trabalhadores do campo e mandaram para cidades. E nas cidades eles estavam indo para indústrias. E nessas indústrias, né, não era, ai meu Deus, vem aqui trabalhar, 8 horas de trabalho, 13º salário, férias, não. Por quê? Porque não era uma ou duas pessoas que saíram do campo para ir para os trabalhos. Era muita gente para trabalhar. Então, se você não gosta do que eu tô falando, pode ir embora, tchau, tem outro. Vai ter um exército de desempregados querendo procurar emprego, porque o desemprego nessa época tá muito grande, e as pessoas elas vão estar submetidas a leis, a coisas no comércio, tipo assim, na fábrica, nas indústrias, nos trabalhos, quem mandava era o patrão. Não existiam leis trabalhistas, não existiam direitos trabalhistas. Quem mandava era o patrão. E por que isso? Porque você lembra do liberalismo lindo de Adam Smith, que falava que o mercado tem uma mão que se autorregula, e o Estado não tem que se intrometer em nada. Pois é, o Estado não estava se intrometendo. Fala, não, o seu chefe manda. Olha, todo mundo liberdade, igualdade, fraternidade. Só que a igualdade e a fraternidade não. Então estava acontecendo isso. Os trabalhadores, eles estavam assim, oprimidos. E além disso, salários eram muito baixos. Por quê? Porque estava todo mundo desempregado. Então, né, muita gente querendo emprego, os salários diminuem. Além de que crianças e mulheres também estavam indo trabalhar e elas cobravam mais barato. Então, assim, tava bem tensa a situação. E os trabalhadores começaram a querer alguma coisa, porque ninguém tá feliz em ser explorado. A gente vai intensificar essas ações contra esse regime, mas primeiro a gente vai ter duas vertentes nessa luta contra essa situação. Vai ter aqueles que vão lutar contra isso, mas seguindo as regras do jogo. Então a gente tem o jogo do liberalismo, o jogo da república, e aí a gente vai falar, não, a gente vai seguir as regras republicanas pra conseguir o que a gente quer, mas a gente vai, assim, acabar com o sistema, derrotar os problemas do sistema, agindo pelo próprio sistema. Então, quem vão ser esses caras? Vão ser aqueles mais pacíficos. A gente vai ter primeiro as trade unions, que são sindicatos. Então a gente conhece sindicatos hoje em dia e elas vêm dessa época. Sindicatos são grupos de trabalhadores que eles vão lá e aquele sindicato fala por eles. Então, nossa, aqui nós somos tanto de enfermeiro. E a gente senta numa sala e fala, vamos lá, enfermeiros, o que a gente tá precisando no nosso trabalho? E aí a gente paga dinheiro todo mês pra sindicato existir, e aí quando tá acontecendo alguma coisa, tipo alguma coisa muito ruim pro enfermeiro, aí eles vão lá e falam com o governo, a sindicato fala, olha, os enfermeiros não estão gostando. Então, é tipo assim, só que nessa época foram proibidas as sindicatos. Por quê? Porque o governo falava não, porque tá atrapalhando a lógica, a lógica do trabalho, sabe? Patrão e chefe, e o Estado não pode atrapalhar essa lógica, tem que deixar a vida fluir, então proibido. Mas é óbvio que isso, assim, é a maior balela, porque quem estava no Estado eram os burgueses, que eram donos da fábrica. Eles também tentavam fazer greves, mas as greves também foram proibidas. Então, assim, eles não podiam entrar às ruas e falar que eles estavam tristes, não podia. Tem também o movimento cartista, que ele baseou em mandar cartas. Na verdade, uma carta que foi muito importante, que foi a Carta do Povo, que mandaram lá no parlamento pedindo, por favor, a gente quer que o voto não seja mais censitário, a gente quer o voto universal masculino, porque nesse caso, porque aí a gente vai poder participar do parlamento e falar nossas opiniões, a gente também quer participar. E aí a gente também quer que dá salário para os parlamentares, porque imagina se eu chego lá no parlamento. Aí você, que é um burguês, ricão e tal, você não precisa trabalhar, você já tem muito dinheiro, então você não precisa ganhar dinheiro lá no parlamento. Mas eu que sou operário, preciso, porque se eu sair do meu trabalho pra ir ser parlamentar, eu não vou ganhar salário, eu não tenho, tipo, meu papai me dá dinheiro, não existe isso. E aí, o parlamento olhou e falou, ha. Então, o que vai acontecer nessa história? Os integrantes do movimento cartista, que era esse movimento que ele tava querendo
participar mesmo do parlamento, falar, olha, por favor, olha pra mim, deixa eu conversar com você, vamos conversar, vamos ter um diálogo. E um símbolo disso foi a Carta do Povo. Eles foram presos, então assim, esse movimento ele foi proibido. O líder mais 450 membros foram presos. E aí ficou tenso, só que muita gente apoiava. E aí quando esse líder e o povo foi sendo solto aos poucos, eles foram criando o Partido dos Trabalhadores, ou Labour Party. Então, esse Partido dos Trabalhadores, eles faziam assim, tá, já que eles não vão deixar a gente entrar lá por nós mesmos, então, porque sim, deixe os trabalhadores entrar, venha, braços abertos. Então a gente vai se colocar lá dentro. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um sindicato, esse partido aqui, todo mundo dá um pouco de dinheiro pra uma pessoa se candidatar com o dinheiro de todo mundo, porque eu, trabalhadora sozinha, eu não tenho condições de me candidatar, porque o voto é censitário. E não só o voto, como também a representação política. Mas, se vocês me derem um pouco de dinheiro, eu consigo entrar lá com esse dinheiro que vocês me deram pra eu falar que eu tenho dinheiro, eu sou rico, e aí eu vou conseguir me manter lá, porque vocês vão manter pra mim, vocês vão pagar meu pão, minha água, pra eu não precisar trabalhar e poder ficar lá no parlamento, e eu vou conseguir falar pra vocês falar o que os trabalhadores querem, essa vida nossa. Então é basicamente isso. Esses são os movimentos mais pacíficos, mais alinhados, e eles pensavam no poder de representatividade, de buscar o direito, que eram coisas que, assim, segundo o iluminismo, deveria dar certo, né? Igualdade, gente. Igualdade, fraternidade, liberdade. Enfim, a gente também tem os movimentos mais radicais, que são aqueles que vão usar a violência e vão falar, que seguir regra do jogo o quê? Eles não estão deixando a gente falar nada, que absurdo. E aí você basicamente, a gente tem duas vias, assim, a gente tem o ludismo, que são aqueles que estão querendo culpar a máquina, porque eles estavam lá de boa vivendo a vida deles, nos trem deles, e aí de repente chega uma máquina pegando o lugar dele. Então a máquina é tudo de ruim. Aí eles criam essa imagem do general Lud, que ele, tipo assim, toda vez que uma fábrica ia ser invadida, eles mandam uma carta pra fábrica. Oi, fiquei sabendo, assinado pelo general, que não existe na verdade. Fiquei sabendo que você está explorando os trabalhadores. Um aviso. Feche logo sua fábrica, senão nós vamos entrar com 300 homens. E não ouse atirar contra eles, porque senão eles têm autorização para matar. Enfim, eles estavam fazendo isso, eles estavam querendo destruir a fábrica. Era essa, assim, a ideia. Sabe quando você dá putinho aí você bate na parede, assim, não resolve nada, mas você faz isso? Pois é, era isso. Eles colocavam todo, o ódio deles às máquinas e isso não mudava nada, porque quebrava uma máquina, teve no norte do Reino Unido, não tem assim, acho que 30% das máquinas foram destruídas, o que é muita coisa. Só que você quebra uma máquina e coloca outra. Tem um prejuízo? Tem, mas ele é muito pequeno, porque depois não muda o sistema, entendeu? Não muda isso. E aí é uma coisa assim, sem propósito, né? Nossa, eu vou mudar, vou quebrar as máquinas que aí o mundo vai mudar. Não, é só porque eu tô com raiva de você, máquina. Ai, que raiva, você pegou meu lugar. Só que, por outro lado, a gente tem o caráter teórico, não o caráter mais prático de vamos quebrar tudo. A gente tem o caráter teórico, que a gente vai ter o socialismo. O socialismo, na verdade, ele vinha sendo mentalizado por muitas pessoas, os socialistas estavam acontecendo. E muita gente tinha ideias socialistas. Teve aquele cara que fez uma fábrica com, bem-estar para os trabalhadores, com tal 10 horas de trabalho, e vocês têm uma casinha pra vocês brincarem, pra vocês morarem de boa, e eu pago pra vocês comida, enfim. Teve esse cara que fez uma fábrica com isso, mas não deu muito certo, mas que ele fez uma fábrica em que os trabalhadores eram valorizados. Teve pessoas que eram teóricos do socialismo, mas Marx e Engels foram os principais, porque eles fizeram socialismo científico. Eles falaram que todas essas ideias, socialismo e tal, iam no máximo, assim, melhorar um pouco a qualidade de vida do trabalhador, mas não ia mudar o sistema. E o problema era o sistema. Eles falavam que aquelas outras ideias eram ideias, assim, alternativas circunstanciais, para algumas circunstâncias próprias. Mas o que se deve fazer mesmo é o socialismo científico que eles propõem, por isso que eles ficaram tão famosos, porque eles fizeram uma revolução no campo das ideias. Então, a questão do socialismo científico é porque eles vão seguir um método científico. Vamos lá, método científico a gente tem que primeiro a gente vai ter uma análise da realidade. Eles vão olhar a realidade, eles vão olhar a história da humanidade e falar de onde que vem a opressão, a desigualdade, de onde que vem isso tudo? Dos meios de produção. Não é só, a máquina, a opressão não vem das máquinas, não vem de outras coisas. A opressão vem de quem tem o meio de produção. Se você tem aquela terra para plantar trigo, então você vai mandar na pessoa que não tem terra para plantar trigo nenhum, ela vai ceder o trabalho dela para plantar o trigo para você. Se você tem uma máquina, aí você vai mandar na pessoa que não tem máquina.
Então ele vai falar que o meio de produção, ele não era o problema, mas quem concentrava o meio de produção, e daí vinha a opressão. Tipo, o problema não é a máquina, o problema não é a terra para plantar trigo, o problema é você concentrar isso para poucas pessoas. Aí as outras vão ter que submeter a elas e vai ter uma desigualdade social. A teoria então seria da luta de classes, que a classe operária seria a classe revolucionária. Porque os burgueses, eles vão falar, nossa, deixa eu mudar tudo, uhul! Não! Quem tem que mudar é aquele que está sendo oprimido. A classe operária tem que tomar uma consciência da sua opressão. Inclusive, atualmente, por exemplo, os operários, a gente tem um medo muito grande, né? O socialismo. Porque mesmo os operários, tipo, operários eu digo, as classes mais baixas, sabe? A classe média, a classe baixa, que, ai, nossa, o funcionário de uma papelaria. A gente tem essa ideia, não, porque eu vou ser o dono um dia. Ai, mas se eu estudar eu consigo. Meritocracia. Um monte de coisas assim, que atualmente a gente não tem essa ideia mais. De que, nossa, a gente tá sendo oprimido, vamos lutar. A gente tem a ideia de que a gente consegue fazer as coisas. Em que a gente é parte dessa burguesia. Então não tem essa opressão isso. Então Marx fala que exatamente esse é o problema. A gente tem que lutar, a gente tem que perceber que a gente tá sendo oprimido e a gente tem que tomar esse meio de produção. As hipóteses seriam exatamente socializar esse meio de produção, ou seja, fazer ele comum, do uso social, e a síntese seria eliminar o Estado. Então, deixa eu explicar. Primeiro ele fala que a gente vai ter que inverter essa pirâmide. A gente tem uma pirâmide com muita gente embaixo e pouca gente em cima. Em cima quer dizer que tem mais poder, e embaixo quer dizer que tem menos poder. Concorda? De boa? Enfim, as pessoas que têm mais poder, elas são a minoria, enquanto as pessoas que têm menos poder é a maioria. E ele fala que tem que inverter. Os meios de produção, eles têm que ser lá pra cima. Eles têm que ser para as pessoas que têm... eles têm que ser pra maioria da população. No caso, a classe operária. Então, o que eles vão fazer? Vão inverter a pirâmide e vai ser a ditadura do proletariado. O proletariado seria os trabalhadores, as pessoas que fazem mesmo. E ele fala, se o proletariado tudo produz, a eles tudo pertence. Então, tipo, se os trabalhadores produzem tudo, eles têm que ficar com tudo, sabe? Não existe isso, tipo, porque você tem a máquina, você tem tudo. E é o que acontece atualmente. Então tem que trocar isso. Se você tá produzindo, você tem direito a ter a máquina. Então ele fala que é isso. E nesse meio a gente ia estar educando a nobreza e a burguesia, pra eles também entrarem nessa ideia. E no final, quando tiver todo mundo educado, todo mundo entendendo que é tudo de todos, tipo, a gente pode fazer essa aqui plantação e cada um pega o que precisa, cada um produz o que tem e pronto, de boa. No final, a gente ia abolir o Estado e ia ter o comunismo, a sociedade comunista, que ia ser aquela sociedade que todo mundo já entendeu que não tem isso de alguém ser mais importante que ninguém, não existe propriedade privada, que ele fala que propriedade privada é o problema. E é isso, então seria assim, a gente nunca chegou no estado de comunismo, a gente já teve sociedades socialistas, mas nunca comunistas, porque até agora ninguém que chegou lá no poder quis sair igual Marx falava que ia querer. Existem também os anarquistas, que eles falam que tem que pular direto pro comunismo. Não existe essa parte da sociedade socialista, com o Estado que manda, porque ninguém vai querer abandonar o poder. E a gente, tipo, o problema é o poder. Enquanto tiver poder, vai ter alguma coisa errada. Então, não pode ter ninguém em cima do outro, tem que ir direto pro comunismo. E aí esse povo fala que o Estado já é um trem errado. Então, por exemplo, o Marx, ele vai criar na Inglaterra, acho que é na Inglaterra mesmo, não, acho que é o Marx, enfim. Ele vai criar na Inglaterra a primeira internacional, que é um partido de trabalhadores que vão tentar subir ao poder. E aí os anarquistas vão falar que isso é super errado, porque ele não pode, se tenta entrar no poder, se tenta entrar na lógica do... Mesmo que seja um partido, tipo, um partido, mesmo que seja feito de operários, ainda é um partido político. E esse negócio de Estado tá dando tudo errado. Enfim, a gente sabe que a gente vai ter essas ideias sociais, elas vão crescer em alguns momentos, principalmente nesse, porque às vezes o capitalismo rui e o liberalismo rui. Às vezes acontecem coisas que, assim, dá errado. Inclusive eu tenho um vídeo sobre capitalismo em sociologia, então dá pra você entender um pouco sobre isso, sabe? Sobre como que o capitalismo, às vezes, ele dá errado exatamente por causa disso, porque pessoas são oprimidas por causa do capital, etc. Então vão existir situações no mundo em que o capitalismo e o liberalismo ruíram, e ideias do socialismo, ideias de cunho social vão entrar em cena. Mas socialismo mesmo, a gente vai ter a União Soviética e tal, mas não nesse caso. Quais são os casos?
Nos Estados Unidos a gente vai ter o Estado do Bem-Estar Social depois em 1930, depois da Primeira Guerra Mundial, que o liberalismo vai ruir, vai ter a crise, né, na Bolsa de Valores, a crise de 29, não sei o quê. E aí o Roosevelt vai ter esse Estado que o Estado mesmo vai dar educação, comida, casa para as pessoas, porque ele vai entender que o Estado é feito para as pessoas, porque senão tá dando tudo errado, ninguém tá conseguindo viver daquele jeito. A gente tem também na Alemanha, Estado Nacional Socialista, que não tem nada de socialista de Marx. Tipo, o nazismo, ele vai pregar genocídio, violência, anticomunismo, um tanto de trem que não tem nada a ver com socialismo, só pra deixar isso bem claro. Só que ele vai pensar mais que o Estado tem que prover as coisas pra sociedade, porque o capitalismo tá ruindo. Então, assim, teve essa situação também. Teve lugares em que o liberalismo começou a ruir. É isso, assim, o liberalismo ruía e ideias sociais foram entrando em questão. E pode te perguntar, tipo, nossa, o Estado de Bem-Estar Social é socialista? Não, não é socialista, mas ele tem ideias de cunho social de que o Estado ele pode ajudar a sociedade diretamente, a população. Mas um governo realmente operário e que a gente pode entender, tipo assim, a primeira realmente governança popular, que o povo realmente tomou lugar e tal, a gente tem a Comuna de Paris. Enfim, a Comuna de Paris foi o momento que estava acontecendo a Guerra Franco-Prussiana, então a França ela estava mais enfraquecida. E aí teve um levante popular em Paris em que os operários estavam lá tentando agir e reclamar de algumas coisas, e a Guarda Nacional não quis levantar arma contra eles, ela não quis reprimir essa população, porque a Guarda Nacional também era que estavam lá trabalhando, né? Eles eram pessoas normais, trabalhadoras e não queriam, tipo, ir contra esses trabalhadores. Então a Guarda Nacional não reprimiu e aí eles foram lá e tomaram Paris. Eles fizeram a Comuna de Paris, que é o primeiro governo operário. Foram 72 dias e lá eles instituíram algumas coisas bacanas, que foi a ocupação de fábricas abandonadas, proibição do trabalho feminino e infantil, que como eu falei, né, as mulheres e as crianças, elas diminuíam os salários, porque elas cobravam mais barato. A gente teve o sufrágio universal e a república. Só que no final isso não deu quase nada certo, porque teve uma repressão violentíssima. Quando acabou, né, a guerra, o exército de Versalhes, os nobres, né, que ficavam em Versalhes, eles conseguiram um exército pra acabar com esse povo. Então, assim, foi isso. Então é isso, acho que são movimentos sociais, espero que dê pra entender. Qualquer coisa me pergunta. E é isso, gente. Tchau!